Olá, beloveds! Vamos começar o estudo dos tributos em espécie. Nós já sabemos que no Brasil existem 5 espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições e o empréstimo compulsório. E nós vamos começar o estudo, portanto, dos empréstimos compulsórios. A previsão constitucional está no artigo 148, que diz: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. 2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 153b. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório estará vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Da leitura dessa previsão constitucional, nós já podemos observar de quem é a competência tributária, ou seja, quem é que pode criar ou majorar esse tributo? Somente a União. Esse tributo só pode ser instituído por meio de lei complementar, portanto, não cabe lei ordinária, nem cabe medida provisória. Uma das características desse tributo é a restituibilidade. O STF determina que essa restituição do valor, já que é um empréstimo, deve ser feita em dinheiro e de modo corrigido, sob pena de ser considerado inconstitucional. A razão de sua criação é quando existem despesas extraordinárias em virtude de guerra externa ou sua iminência ou calamidade pública. E atenção, a situação calamitosa deve ser limítrofe, algo muito extremo, como cataclismas, catástrofes, enfim. Em caso de guerra, vamos lembrar quais são os tributos que podem ser instituídos no Brasil: imposto extraordinário de guerra, com cobrança imediata, e o empréstimo compulsório em virtude de guerra externa ou sua iminência. Aliás, no caso do empréstimo compulsório decorrente de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, não é observado o princípio da anterioridade do exercício e nem da anterioridade nonagesimal. A cobrança é imediata. Ao contrário do empréstimo compulsório do inciso 2, no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, o artigo 148 menciona que deve ser observado o artigo 150, inciso 3b. Na linha B, como vocês sabem, nós temos a previsão da anterioridade do exercício. No entanto, o STF já se manifestou entendendo que devem ser observadas as duas anterioridades. O fato da anterioridade nonagesimal não estar escrita nesse inciso 2 é porque na época que esse inciso 2 foi escrito, ela ainda não existia, né? Então, é para ser observada também a anterioridade nonagesimal, né? Então, quando deverá ser cobrado esse outro empréstimo compulsório, o de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, após decorridos 90 dias, desde que já seja o exercício financeiro seguinte. Caso este tributo, o empréstimo compulsório, não tenha nenhum desses pressupostos, não seja o caso de guerra externa ou sua iminência, nem de calamidade pública, nem de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, ele vai ser considerado inconstitucional. Isso porque o artigo 15 do CTN, que dava uma outra hipótese de incidência do fato gerador, esse artigo 15 do CTN não foi recepcionado pela Constituição Federal. O parágrafo único do artigo 148 menciona que a receita do empréstimo compulsório deverá estar vinculada à sua despesa, ou seja, não pode haver a chamada predestinação
ou desvio de finalidade. A receita decorrente do empréstimo compulsório não pode ser destinada a nenhuma outra atividade, a nenhum outro serviço, a não ser para suprir as despesas que deram causa à sua instituição. Por exemplo, a guerra externa, a sua iminência, a calamidade pública, enfim. Essas são as principais considerações acerca dessa espécie tributária. Deixe o seu like, inscreva-se no canal.